dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, hoje é segunda-feira, dia 7 de julho e começa agora o meu, o seu, nosso Rolê ICL. Olá, rolezeires! Interpal está na área. A Interpal. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo nos canais do ICL e também está ligado na nossa reprise às 4 horas da tarde. Então, para você, eu digo boa tarde. A gente vai ver no rolê de hoje o seguinte, olha, estadunidense sofre acidente, vai parar na emergência do SUS e viraliza nas redes sociais, minha gente. O porquê? Você vai ficar ligado no rolê que eu vou te explicar daqui a pouquinho, tá? Já o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, ele acredita que Michele Bolsonaro seria a única a bater Lula no segundo turno. É isso que o Valdemar está dizendo, tá? Mas, por outro lado, tem um papo rolando de uma chapa da extrema-direita que seria a seguinte, olha, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, como presidente, e para vice, o senador Ciro Nogueira, cara. Então deu para ver aí que eles estão perdidos, mas enfim. Logo, logo a gente vai saber quem é o candidato, ou quem serão os candidatos, né? Porque a treta ali tá feia e a gente não tá conseguindo descobrir ainda, porque eles estão ali tentando entender, mexendo as pecinhas do jogo. O fato é que Lula já disse que vai chegar com tudo aí para tentar o 4º mandato. Olha, a foto de Ney Matogrosso com o Zeca Pacotinho foi a trend do final de semana, cara. Zeca levando o Ney para dar um rolezinho em Xerém. Você vai ver aqui no rolê, tá? É o famoso rolê aleatório. Esse é o famoso rolê aleatório, literalmente, tá? Não imaginava nessa carona do Zeca pro Ney Matogrosso. Mas tudo bem, aliás, só vou puxar aqui uma sardinha, porque se você ainda não assistiu Homem com H, filmaço que tá na Netflix, que conta a história do Ney, você tá perdendo. Meu, filme bom pra caramba. E hoje a gente também vai falar sobre os ataques racistas e gordofóbicos que a vereadora Keiti Lima vem sofrendo. Aliás, a gente vai receber a Keiti aqui no rolê, tá bom? E se você ainda não conhece essa vereadora combativa, que vai pra cima, ela é aqui de São Paulo, né? É só ficar ligado no rolê, porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar e vai entender por que a Keiti está sofrendo esses ataques. Eles são injustificáveis, na verdade, né? Mas é que ela fala, ela tá trazendo temas ali que ficavam embaixo do tapete aqui em São Paulo, tal. Quando você fala, o que acontece? Te perseguem, você é atacado. Aconteceu e acontece com Renato Freitas em Curitiba e acontece com Keiti Lima aqui em São Paulo. Fica ligado que daqui a pouco a gente vai conversar com a Keiti. Por hora, eu vou chamar o Vitão para dar a primeira dica da semana. Bom dia, meu amor. Bom dia, Robs. Tudo bem? Mais uma semaninha aqui de Vamos frio nessa. em São Paulo. A indicação de hoje é um filme que eu vi esse final de semana, muito bom, que eu já deveria ter visto, que ele concorreu ao Oscar, Nickel Boys, ou Reformatório Níquel, que é muito bom, acompanha a história desses dois amigos que são mandados para um reformatório nos anos 60, bem no meio da segregação racial dos Estados Unidos. Então é um filme bem dramático, mas é muito bom, tipo assim, os atores são muito talentosos. Recomendo a todos, está disponível no Prime Video. E é isso, Robs. Bom dia, bora lá. Olha, esse final de semana de frio aqui em São Paulo, eu dei cano em pelo menos 2 compromissos que eu tinha. Aniversário de Gabriela Varela no sábado, que eu não fui. Sabe aquela clássica cochiladinha antes de sair, embaixo do cobertor? Pois é, acordei 7 horas da noite. Não fui no nível de Gabi Varela e não fui na festa junina com Chico Sá. Outro compromisso que eu dei o cano, Chico, Gabi, me perdoem, mas esta que vos fala é uma dorminhoca parceira da Netflix. Guga Noblar, deu pra perceber, não marca Falando em compromisso dorminhoca? comigo não, hein? Marca nada Pois comigo é. não, hein? Tamo junto, eu sou desse time aí também. Aff, Que dorme, Maria. que vê Netflix. Somos do mesmo time, Robson. Sempre. Eu sempre tô do seu lado. Tamo juntos. Quem eu quero que fique lado a lado, sabe o que ia ser legal? Michele. Se Michele. Quer dizer, de Michele virar presidente nunca seria legal. Mas seria bom. menos péssimo. Seria menos péssimo se ela virar, se ela for eleita um dia, vai que ela fica com o Valdemar. Imagina que plot twist, ela vira presidente, chega pra lá no Bolsonaro, pega Valdemar vira o primeiro-damo
e o Bolsonaro na cadeia. Seria interessante também ver um final de história desse aí da extrema-direita. Claro que eu não desejo pro Brasil, jamais desejarei Michele pro Brasil presidente. Agora desejaria o Valdemar fazer o Bolsonaro de corno, seria legal. Acho que ia ser engraçado. O Bolsonaro Né? de corno. Caramba! Seria Quer dizer, mais uma vez, porque no passado ele já foi também. então Michele Fama dele é trocaria essa. o Bozo pelo Valdemar, é isso? É isso a história. Olha o roteiro que o Guga tá Tem uns papos propondo. desse, né? Que em Brasília rola uns papinhos desse. Vai que acontece. Ah, Ela pega o Valdemar e ele vira o primeiro-damo, o Bolsonaro na cadeia. O Valdemar botou ela pra ser presidente e virou primeiro-damo com o Bolsonaro na cadeia. Seria um plot twist interessante. Eu acho que o Bolsonaro não ia gostar. não Porque o quero, Bolsonaro ia ser... não quero. Ó, deixa eu dar bom dia pro nosso chat aqui, ó. Júnior Stardust. Mas, Guga, isso aí que você narrou já não é o que acontece? Olha a fofoca! Eu não falei nada. Guga fanfiqueiro, o Suelen tá dizendo aqui. Cara, a verdinha tava estragada, Guga? Que delírio, tá dizendo a Liz Longo aqui pra você. Mas tá dizendo que já rola esse bafafá em Brasília? Só eu que não tô sabendo? Fofoquitas. Fofoquinha, não, é só fofoca. Não creio. Tá, fanfic aqui no Rolê CL. Vamos nessa, gente, porque nada é mais urgente do que isso agora que eu vou trazer pra vocês aqui. Porque a gente precisa encarar de frente o maior problema do Brasil. Sabe qual é? A desigualdade, o poder sem limites e o privilégio vergonhoso de 1% dos mais ricos do Brasil, cara. 1% que faz um barulho contra 99% da população, no qual me incluo. Guga Noblat também se inclui, eu tenho certeza. E 99% da população se inclui, tá? Nós somos 99% da população. E os números são revoltantes, gente. 1% dos mais ricos do Brasil tem isenções tributárias que somam mais de R$500 bilhão por ano. Tô falando de 500 bilhões de reais. Cara, mais de R$500 bilhão. É isso, né, Guga? Tô errando até a conta aqui. Não, tá certo. 500 bilhões é R$500 bilhão. Dá R$500 bilhão. Cara, é muita grana. Eu juro, eu não consigo nem fazer esses absurdo. números. Tanto zero que tem. 1% dos mais ricos do Brasil tem o dobro da riqueza de todos os outros 99% somados. Eu vou falar de novo para ver se você entendeu, tá? Só para você ter certeza que entendeu corretamente. 1% dos mais ricos tem o dobro da riqueza de todos os outros 99% somados. Isso é bizarro. Isso é um absurdo. 1% dos mais ricos, 1% é dono, cara, é bizarro, é dono de metade das terras do nosso país. Tipo, Brasilzão, esse país enorme que cabe uma Europa e mais quase uma África inteira. Pois é, 1% dos mais ricos são donos, 1% é dono de metade das terras do nosso país, cara. Por isso, chega, gente. É hora dos outros 99% do país, trabalhadores e trabalhadoras, independentemente do seu viés político, a gente tem que se unir, cara, contra esse absurdo. Se você faz parte dos 99%, se você é de esquerda ou de direita, não importa. Você faz parte dessa turma aí que banca 1% do país. E isso é revoltante. Francamente. Por isso, a gente começou uma campanha. Acesse 99%.com.br e assine a nossa campanha. Tem um manifesto que explica detalhadamente tudo que eu estou trazendo aqui, inclusive esses números. Eu peço para que você compartilhe e também participe, porque nós vamos encaminhar esse manifesto ao presidente Lula e exigir o fim dos supersalários e também do pagamento de uma parcela justa por parte deste 1% que não paga quase nada, se você comparar aos 99% que pagam tudo. Porque nós somos 99% e vamos fazer nossa voz ser ouvida.
a gente tem um recado do Edu Moreira para você. Em novembro de 2020, durante a pandemia, lançamos aqui, do meu sítio, o movimento Somos 70%. Um movimento político que enfrentou a escalada do autoritarismo. Vencemos! Hoje, julho de 2025, é chegada a hora de um novo passo. Um movimento ainda maior e que supere diferenças ideológicas e partidárias. Que una esquerda e direita, nem que oportunisticamente, para enfrentar o maior problema do Brasil. O roubo, a corrupção, o poder sem limites e os privilégios vergonhosos do 1% mais rico. Os números são revoltantes, assustadores, e sei que todos vocês acham isso também, mesmo que não se alinhem com a minha visão política. Os supersalários do judiciário cresceram 50% Olha isso, só no ano Guga! passado e já somam mais de 10 bilhões de reais Que em um ano. salário que aumenta 50% Alguns em um ano, hein? chegam a ganhar mais de Absurdo. R$1 milhão por mês. Isso é 30 super vezes salários é mais uma que o piada. teto constitucional. 1 milhão. Outras dezenas de Você milhares sai juntando, ganham mais de ganha 100 1 milhão mil por mês, reais por absurdo. mês. Mais que o dobro do De teto. dinheiro público. Dinheiro do nosso suor, do imposto que pagamos no pão, na conta de luz, Nem o no gás de presidente da cozinha. República ganha E isso, ainda cara. tem direito a Tá de 60 sacanagem. dias de férias. E quando agem fora da lei, tem como punição o direito de se aposentar com seus salários É altíssimos. sensacional. Ainda É tem essa sensacional. Nossos aposentadoria. deputados e senadores custam 15 bilhões de reais por ano. 15 bi. Quase todos usam o direito de contratar 25 secretários para enriquecer por meio de rachadinha e bancar com dinheiro público seus caprichos pessoais. É isso Cada mesmo. deputado custa para nós 3 milhões de reais por ano. E eles acabam de aprovar mais privilégios e mais deputados para a gente bancar. 3 milhões só de Para salário. completar, recebem mais de 50 bilhões de reais por ano para gastar sem transparência alguma. A emenda aí, Chamam ó, de gente. emendas. É. A gente sabe que é corrupção legalizada. Uhum. Enquanto fingem que brigam diante das câmeras, esbaldam-se com o dinheiro que a gente paga em impostos. Aliás, falando em impostos, o 1% mais rico também ri da nossa cara e pisoteia nossa dignidade. Os benefícios fiscais e isenções tributárias para as suas empresas somam mais de 500 bilhões de reais por de ano. isenções. Os bancos, que lucram centenas de bilhões de reais, pagam uma alíquota efetiva média de imposto de renda de somente 14%. O trabalhador da Inacreditável. classe média paga 27,5%. Que banco que E quando ganha eles tanto só quebram paga os 14? bancos, adivinha quem paga a conta? Você sabe, somos nós também. Trouxas, No somos campo a nós. situação é ainda pior. O 1% mais rico tem quase metade das terras do Brasil e recebe quase R$500 bilhão de ajuda nos planos safra. Não pagam Que delícia. impostos sobre as suas exportações e, pasmem, devem 200 bilhões de reais para o Estado. Enquanto isso, os agricultores pequenos e médios, responsáveis por quase toda a comida que a gente coloca no prato, sofrem para seguir existindo, safra após safra. Não é de se estranhar que, com tanta moleza, o 1% mais rico do Brasil tenha quase o dobro da riqueza que os outros 99% somados. Dá golpes de bilhões de reais e não vai preso. Deve bilhões de reais e não paga. São donos dos bancos, são donos dos juízes, são donos do Congresso, dos jornais e das terras. Querem o banquete, Aliás, mas não querem enquanto pagar a você conta, né? assiste esse vídeo, estão todos em Portugal, juntos. Os que se dizem de direita e os que se dizem de esquerda, no evento promovido por um ministro do Supremo, para fechar negócios e articular novos privilégios. Chega! Exigimos o fim dos supersalários e a obrigatoriedade do cumprimento do teto. O fim da farra das emendas secretas, a diminuição dos impostos dos trabalhadores e o pagamento de uma parcela justa por parte do 1%. O fim da mamata e da impunidade dos deputados e senadores. Punições severas para políticos, É o que juízes, queremos. banqueiros, militares e empresários que agirem fora da lei ou roubarem o nosso dinheiro. O pagamento das dívidas dos grandes donos de terras e das grandes empresas. O fim dos subsídios fiscais bilionários para as grandes empresas. Que é a isso? proibição de eventos vergonhosos e sem transparência, como esse em Portugal. Com o nosso E um dinheiro. governo que Ó. funcione para quem trabalha.
e não para quem vive de herança e de renda. Depois, a gente pode voltar a brigar e discutir. Agora é hora de nos unirmos para enfrentar o verdadeiro inimigo desse país. Não importa se a gente gosta ou não um do outro. Estamos todos juntos nessa e não aguentamos mais essa palhaçada. Se você se sente explorado, enganado e revoltado com tudo isso, junte-se a nós. Assine, compartilhe, participe, porque se não formos nós, ninguém mais vai fazer. É agora, juntos. Somos 99%. É isso, Guga. Hashtag somos 99%. Cola na hashtag, no seu post. Siga lá a nossa página, ó. Vai lá, acessa a nossa página 99%.com.br e assine esse manifesto. Leia o manifesto. É muito importante que você leia, porque você vai entender que essa é uma manifestação suprapartidária, não importa o seu posicionamento, a sua ideologia política. A pergunta é, eu faço parte desse 1%? Não. Então, se eu não faço parte desse 1%, eu não posso permitir que isso aconteça, Guga. O Brasil é o país mais desigual do mundo. Até quando? Pois é. A gente está lutando contra isso. Se você tá nesse 1% e também acha injusto, entra também nessa briga. Também querer que todos que são contra essa desigualdade social provocada por uma injustiça fiscal também, já que rico paga bem menos e é sustentado em grande parte pelos 99%, entra nessa luta. São 142 mil, se eu não me engano, 142 mil super ricos mesmos no Brasil. Se a gente só fosse para cima desses 142 mil pessoas e taxasse eles de uma maneira mais justa, cobrando 27% deles, do que eles têm, que eles tivessem pelo menos um imposto de renda que fosse maior, que chegasse a isso, porque eles não pagam. Pelo menos perto dos 27% que eu pago, que você paga. Exatamente, se eles pagassem só esse, os 142 mil, a gente já ia ter bilhões para resolver muitos, talvez já fosse o bastante. Já ia solucionar boa parte dos problemas. O Lula ontem, ele falou uma frase dele que é importante. No mundo todo, companheiro, 3 mil bilionários ganharam 6,5 trilhões desde 2015. Justiça tributária e combate à evasão fiscal são fundamentais para consolidar estratégias de crescimento, inclusivas e sustentáveis. Então, assim, o Lula está falando, passando um outro dado que é importante, são 3 mil bilionários no mundo, com 6,5 trilhões que eles ganharam desde 2015. Nos últimos 10 anos, eles ganharam 6,5 trilhões. 3 mil bilionários no mundo todo. Ou seja, não é só o Brasil. A gente está vendo essa concentração de riqueza, porque isso, inclusive, é da natureza do capitalismo, da maneira como gira, você acaba concentrando dinheiro cada vez mais na mão de poucos. É por isso que precisa de um Estado regulando sempre isso. E é no mundo todo que a gente está vendo isso. O Trump agora, né, não cortou ali o SUS estadunidense e diminuiu o imposto dos ricos? Aconteceu isso a semana passada. É o mundo todo que está nessa onda. Bom exemplo. Sabe, bom exemplo. Gente? Além do capitalismo ser assim, a gente vê políticos que privilegiam e que servem a esse 1%, então a coisa vira uma bagunça e a gente está vendo essa desigualdade estourando, concentração de riqueza na mão de poucos. É claro que precisa agir e a sociedade civil precisa agir, por isso esse movimento do ICL, para não ficar só dependendo dos políticos, a gente precisa agir também, precisa fazer barulho, e é uma pauta que os liberais também precisam assumir. Eu acho que tem muito liberal que também vai entrar nessa. Claro, porque se ele faz parte dos 99, ele precisa abraçar essa causa. Não tem outra saída para ele. Ele também, ele também paga 27% de imposto. Não importa se você é esquerda ou direita, você também paga 27%. Claro, claro. E mais tem gente que não paga nada. Distribuída de uma maneira... Claro, e mais dinheiro na mão de... A riqueza distribuída de uma maneira mais justa, ela também é mais benéfica para uma sociedade liberal, para que tenha, enfim, um comércio aquecido, para que tenha mais gente comprando, mais mercado consumidor mais amplo, você precisa do dinheiro na mão de todo mundo. Então eles também têm esse interesse. E aí
É claro que é uma pauta que tem que unir todo mundo. Tem gente, nos 99% tem gente de todo tipo de espectro político. E é isso, é uma injustiça que deve ser cobrada por todos, direita, esquerda, classe média baixa, pobre, até rico, se quiser entrar nessa, entrem. Então vão lá e assinem lá no site do ICL, os 99%. Somos 99%. Pois é. Olha só, gente, a Mariane Santana falou sobre os números da desigualdade. Roda aí, Letícia. Letícia? Vitão? Alguém aí? Roda. Você ouviu isso direito? Que daria para acabar com a pobreza no mundo não uma, não duas vezes, mas 22 vezes. E mesmo assim a miséria continua sendo tratada como um problema de esforço individual. A verdade é que o mundo já produz riqueza suficiente para que ninguém mais passe fome, para que todo mundo tenha onde morar, para que ninguém mais morra por falta de atendimento básico. O problema não é a falta de recursos, nunca foi, é a falta de políticas de distribuição dessa riqueza. Porque esses recursos estão concentrados nas mãos de poucos e são protegidos por estruturas inteiras feitas para manter tudo exatamente assim. E o mais cruel, ainda tem gente tentando nos convencer de que o problema está em nós, que não somos produtivos, disciplinados ou esforçados o suficiente para merecer o básico. É isso, vamos trazer uns números aqui, ó, só para bater o martelo no que a Mariana está dizendo. Ó, 1% dos mais ricos, 1% ganha 36 vezes mais do que os 40% mais pobres. Tem mais. 10% dos mais ricos ganham 13,4... Pera aí que meu telefone tá tocando, porque a minha tia tá me ligando. Agora fazendo rolê ao vivo, tia! Não tá assistindo ICL, né? Não é a tia bolsonarista que tá ligando. Não tá assistindo ICL. Ó, 10% dos mais ricos ganham 13,4% a mais do que os 40% mais pobres. A renda média do 1% mais rico, cara, média do 1% mais rico é de R$ 21.767 por mês. E a gente tem um print também para falar sobre a desigualdade racial e de gênero, tá? Porque a renda de pessoas brancas é 70% maior do que a da população negra. Super ricos no Brasil são majoritariamente homens brancos e muitos deles calvos, você sabe disso. 0,01% da população concentra 27% dos ativos financeiros. Cara, Guga, é muita desigualdade. É um absurdo isso que a gente está revelando aqui. Que acontece. Só que a gente faz o quê? Naturaliza. Paga lá o seu imposto, porque não tem como não pagar, né? E deixa 1% ali, ó, ter metade das terras do país, não pagar imposto nenhum, ter jatinho, fazer... Tudo, porque tem um lobby muito forte. E eles são muito fortes, apesar de ser apenas 1% da população. Então, assim, rico tributado, não vamos recuar, #somos 99. Vamos nessa, galera, vamos nessa, porque, olha, a gente precisa virar esse jogo. Lá nas Nações Unidas, o Haddad, ele lá quando ele estava lá fora do Brasil, na Convenção das Nações Unidas, né, ele falou, trata-se de um passo decisivo a taxação global dos ricos. O PT, gente, está fazendo uma campanha para uma taxação global dos ricos. Então, assim, o Lula, o Haddad, eles não estão fazendo isso só no Brasil, querendo taxar os super ricos aqui. Eles estão levando esse movimento para fora do Brasil. Quando o Lula está na ONU, quando o Haddad viaja, eles vão lá e levam isso adiante. Nos BRICS, eles estão, de fato, levando adiante essa disputa. Porque é um problema mundial, como eu falei há pouco. Por isso que o Lula estava citando. 3 bilhões ganharam... 3 mil ricos ganharam bilhões, 6 trilhões em 10 anos. E aí o Haddad falou que taxar os super ricos globalmente, aí palavras dele, trata-se de um passo decisivo rumo a um sistema tributário global, mais inclusivo, justo, eficaz e representativo. Uma condição para que os super ricos do mundo todo finalmente paguem sua justa contribuição em impostos.
Então, assim, e não é só indo para cima aqui no Brasil, dos super ricos aqui, é no mundo inteiro. E o PT realmente está levando essa bandeira. E aí e tá aqui no Brasil, tá tendo esse movimento, né, de cobrar que os políticos parem de proteger os ricos. E tem uma galera tentando colocar isso na mesma balança dos ataques antidemocráticos Pelo do amor 8 de janeiro, Deus. uma coisa ridícula. E aí eu vejo um bando de político que está prometendo anistiar golpista, que está fazendo parte do golpe, que não fez nada na época do Bolsonaro para proteger a democracia, que não fez nada para punir político golpista dentro do Congresso. Um bando de aliado de golpista, como o Arthur Lira, como o Hugo Mota, essa gente toda, o Caiado, essa gente toda. Se tivesse tido golpe, se tivesse acontecido, você acha que eles iam se colocar contra ou você acha que esse Congresso ia ter dito amém, vamos nessa? Porque eles não fizeram nada naquela época. Seguem agora banalizando e apoiando o golpista, prometendo anistia e vem cobrar do Lula. Você está atacando a democracia e polarizando o Brasil. Vocês são uma piada, né? É isso. Vocês são malucos, né? É o Quem seguinte. polarizou o Brasil e até a democracia não foi o Lula. Exatamente. É o seguinte, ó, use a hashtag Somos99, assine o nosso manifesto no 99%.com.br, tá? Já são mais de 60 mil inscritos. E você também pode fazer o seu vídeo indignado com tudo isso que a gente está falando aqui, tá bom? A gente vai exibindo aqui no Rolê ao longo do programa. Deixa eu trazer a nossa convidada, mas antes roda a vinhetinha aí, porque ela merece. Gente, vamos lá, porque mais de 24 mil casos de racismo foram registrados no Brasil em um ano e a violência política contra as mulheres só cresce. A gente tem visto episódios lamentáveis, não só em Brasília, mas em todo o Brasil. A vereadora Keiti Lima, eleita por São Paulo, ela foi alvo de ataques racistas, gordofóbicos e também foi ameaçada. Ela recebeu uma ameaça de morte. Entre elas, cara, foi uma mensagem que chegou na caixa postal da Keiti, fazendo referência direta ao assassinato de Marielle Franco. Dizia a mensagem o seguinte: tu não quer visitar Marielle Franco onde ela está, não? Esta foi a mensagem que a vereadora recebeu, tá? Vamos lembrar que a Keiti foi eleita como uma das vereadoras mais votadas da cidade de São Paulo. Keiti é uma mulher negra, favelada e de esquerda, e agora vem sendo alvo, então, de uma violência política que tem marcado a vida de muitas outras mulheres como ela. Por isso, nós vamos receber agora a vereadora Keiti Lima para conversar com a gente sobre isso. Keiti, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Já te mandei uma mensagem e reforço aqui. Lamento por tudo que você tem passado. E, de novo, obrigada pela sua luta. Você não está sozinha. Seja bem-vinda. Obrigada, meu bem. Obrigada pelo espaço também. Eu acho que a gente precisa cada vez mais o quanto que é normalizado e naturalizado a violência sobre o corpos de mulheres negras, né? Então, e que a gente não vai recuar. Acho que cada vez mais estaremos lutando para que tenha mais mulheres negras em todos os espaços, visto que a gente é a maioria da população, né? Mulheres negras é a maioria da população, então é um absurdo, por exemplo, eu ser a 7ª mulher negra eleita na cidade de São Paulo, que elege de 4 anos 55 vereadores há mais de 400 anos. Isso também escancara como que aquele espaço foi feito para não ter corpos como o meu, e como é estranho, e como é violento, e como eles não se percebem, né? Como o nosso corpo nunca esteve naquele lugar, é até estranho a gente estar com o nosso corpo, com o nosso território, e pautando um projeto político que é de vida, que é de gente pobre, que é dos trabalhadores, que é de 99%, como vocês estavam falando, assim. Exatamente, Keiti. A questão é o seguinte: levar para a casa do povo pautas como escola pública, sobre a favela, sobre a ausência do Estado nos territórios que nunca foram olhados, incomoda. E isso não pode, né, Keiti? Porque a gente vê claramente essa tentativa de te silenciar, de te calar. Porque você não pode trazer esses problemas da periferia para dentro da casa do povo, até porque a casa do povo não olha para a periferia, né? E ela não quer falar sobre os problemas que existem lá porque não interessam, não é isso?
Exatamente, né? E é isso, assim, né? Eu ser a 7ª mulher negra não é algo de comemoração, é um ato de denúncia, né? Sim. E a gente discutir na cidade não só mais rica do Brasil, mas da América Latina, que destine orçamento para as periferias e para as favelas, que isso é construir uma cidade justa, é também algo que incomoda, né? Eu tava, para você ter ideia, né? Eu tava para passar uma frente parlamentar, que o nome da frente parlamentar é Frente Parlamentar em Defesa e Destinação de Orçamento para a Favela. A base, por exemplo, falaram que não era possível se não tirasse orçamento para a favela, porque isso significaria que Ricardo Nunes teria que destinar orçamento para as favelas. Mas que cidade justa é essa que a gente não destina orçamento para a favela? E que favela é essa, né? Quando o Ricardo Nunes, ele vence as eleições, dentro do pronunciamento dele, né, da comemoração de ele vencer, ele fala que a favela venceu. A favela vence desde que não seja destinado os direitos que já deveria ser garantido para as pessoas periféricas, né? Então, é sobre esse incômodo mesmo, sobre o projeto que está dado a partir do meu corpo, está dado a partir da minha trajetória, está dado a partir das pessoas que eu construo, porque a gente não constrói nada sozinho. Quando eu falo de negros, eu não estou falando do outro, eu estou falando sobre mim. Quando eu falo de mulheres, eu não estou falando sobre o outro, eu estou falando sobre mim. Quando eu falo de favela, eu não estou falando sobre o outro, eu estou falando sobre mim. Quando eu falo de LGBT, eu não estou falando sobre o outro, também estou falando sobre mim. Porque é muito cômodo quando a gente fala sobre pautas que não atravessam nosso corpo. Eu não tenho uma opção de não falar, porque é sobre o meu povo que eu estou falando. É sobre a sua vida. É sobre o meu povo, é sobre essa pele que eu carrego, é sobre esse corpo, é sobre o meu existir de amar mesmo, de viver. E é isso, a gente precisa construir uma cidade que cuide de gente, que seja humana, que as pessoas possam existir, amar e viver plenamente, né? Acho que é essa grande luta. É sobre, eu diria até que é sobre os 100%, né? Porque quando a gente tem uma cidade que é boa, lá para Grajaú, cidade Tiradentes, é boa para Alto de Pinheiros, é boa para Paulista, porque uma cidade justa deveria ser boa para todo mundo. E isso incomoda, né? Isso incomoda porque existe, inclusive, uma branquitude, inclusive de todos os campos políticos, que quer que mulheres negras estejam nesse lugar servindo, obediente, né? E quando a gente, não, aqui não mais. Esse caminho foi traçado a partir das minhas ancestrais. E honrar a minha ancestralidade é pautar um caminho de emancipação para todo mundo. Sim. Guga, vai lá você, mas vereadora, só reforça um pouco aqui, só finalizando, passando já, mas só reforça a importância da gente votar em pessoas que nos representem de verdade, com pautas que a gente acredita, na pauta da transformação, da mudança. Se a gente não tem pessoas que têm a vivência do espaço, a gente vai continuar com os mesmos defendendo a burguesia e a elite do Brasil. E eu tô falando aqui de novo, e vou bater nessa tecla. 1% da população, cara. Não é nada, mas é tudo. Vai lá, Guga. Vereadora, eu gostaria de entender essa história. Curioso, do Ricardo Nunes, ele não... a senhora teve que tirar que o orçamento ia ser destinado a favelas, senão ia passar a imagem de que o prefeito estava dando dinheiro para a favela e ele não queria passar essa imagem, é isso? Foi isso que aconteceu? Se a senhora puder explicar essa história, que eu realmente fiquei curioso, isso é notícia. Guga, uma frente parlamentar, ela é algo que primeiro eu vou explicar o que é uma frente, porque a frente parlamentar, ela não tem poder dentro da casa. Na verdade, a frente parlamentar é para que a sociedade civil consiga atuar na Câmara a partir do mandato. Então, assim, esse é um passo. E olha que grave que é isso, que aí os projetos dos vereadores, o pessoal está sofrendo uma grande perseguição, né, dentro da casa, porque nós somos oposição, né, então a gente tem um projeto que é muito dado, a gente quer valorização de servidores, dos trabalhadores, a gente quer educação pública, não quer privatização das nossas escolas, a gente quer que saúde pública se chegue em gente pobre. Enfim, a gente quer que os direitos que a gente já deveria, né, já ser garantido, que pessoas lutaram, cheguem nas pessoas. E para mim, não tem como a gente discutir nada sem a gente discutir o dinheiro da nossa cidade. Para onde está indo o dinheiro dessa cidade rica? Sendo que a gente saiu, há um mês atrás, um dado, que dependendo de onde você mora, você morre 24 anos mais cedo. Então, se você mora lá em Anguera ou se você mora em Pinheiros, isso determina se você vai morrer 24 anos mais cedo. Uau, porque não é só cabala da polícia.
24 anos, nega. Porque não é só cabala da polícia que gente preta, gente pobre, trabalhadora morre. É porque não tem acesso à saúde, não tem saneamento. Dito isso, você pode ter o melhor projeto. Se não é destinado orçamento, se não é destinado dinheiro, não tem como isso chegar na ponta. E eu discuto, a minha campanha e o meu mandato, ela é fincada a partir da discussão de orçamento. Eu quero que dinheiro chegue na trabalhadora pobre lá da cidade de Tiradentes. Eu quero que ela tenha o mesmo acesso de SUS que em Pinheiros tem. E aí a minha discussão é sobre orçamento, porque a esquerda discute orçamento a partir de uma lógica responsável fiscalmente, mas com justiça social. E uma frente parlamentar, ela precisa passar, né, por todas as comissões para que ela seja colocada. Para ela passar na CCJ, que é a comissão, que ela só deveria verificar, a comissão de CCJ só deveria verificar se juridicamente está ok. Nada mais que isso. E juridicamente estava ok. Mas a base veio falar que nunca passaria essa frente parlamentar, porque estava escrito destinação de orçamento para a favela. E isso daria a impressão que Ricardo Nunes deveria destinar orçamento para a favela. E que isso não aconteceria. Olha que loucura, e olha o nível grave que a gente está falando sobre essa política. Por isso que vocês estavam trazendo sobre a taxação, ela é muito importante. E aí eu tive que mudar o nome para poder passar essa frente, então só ficou Frente Parlamentar em Defesa das Favelas, e ela só passou na CCJ. Ela ainda nem foi aprovada, mas ele falou assim, não existe o líder do governo, o vereador Riva, ele falou assim, não vai passar de jeito nenhum se tiver destinação de orçamento, porque isso é pressionar o Ricardo Nunes, o prefeito Ricardo Nunes. Para quem mais precisa é pressionar, é isso. Ah, tá, entendi. Ih, parou, eu acho que travou. Perdemos a Kate. Eu quero ler o chat aqui, Guga. Muita gente que votou na Kate, que conhece a Kate, está aqui, dizendo que ela é maravilhosa. Luciana Bento, Ariane, força Kate. Silvia Roque, também mandando força. Juliana Bittencourt. Gladys, minha solidariedade, votei em você, disse o Eric. Fim da desigualdade social, fim do racismo, José Luiz de Jesus. Força, Kate. Voltou. Tô lendo um monte de mensagem do nosso chat para você, tá? Liz Longo, que discurso. Ana Paula dizendo, aqui em casa voltamos na Kate. Viva o ICL, viva a Kate. Luiz Felipe. Bora pra cima, Alzira. Kate, te adoro, diva, disse a Letícia Lanhes. Ou seja, nosso chat muito com você aqui e entendendo, né, exatamente o ponto crucial que é, se a política não coloca quem mais precisa em primeiro lugar, ela serve para quem? Para 1%? É a pergunta que eu deixo aqui para nossa audiência e para a gente refletir, né? Então, assim, de novo, Kate, obrigada por sua luta. E reforço também como é importante a gente pensar nos nossos representantes. Porque são eles que vão defender as pautas necessárias, não são os mesmos de sempre. Vamos ficar de olho, galera, porque, assim, é a gente que bota lá também. Então, a gente tem uma parcela de responsabilidade bem importante aí nessa escolha, se a gente acredita num futuro de país menos desigual, na verdade, e se a gente acredita que o bem viver, ele só é um bem viver quando for para todo mundo. Se for só para 1%, tem alguma coisa muito errada aí. Kate, querida, obrigada, viu, por participar do rolê. Kate. Obrigada, meu bem. Força Acho na que peruca, é isso, viu? assim, vamos nessa. Força na peruca, força na peruca. Isso. Com a força da nossa ancestralidade, também quero agradecer demais ao espaço, agradecer, vocês sabem o quanto que eu te admiro, o quanto que é importante também em CL ter uma pessoa como você, a partir dos nossos corpos, das nossas trajetórias. Eu acho que existe a luta lá, na Câmara, nos campos legislativos, mas a gente sabe também que existe uma grande briga para que a mídia possa reverberar o que a gente está na rua lutando, porque senão só fica apenas uma narrativa sendo contada, que é uma narrativa burguesa,
branca, cis, hétera e homens, a gente sabe disso. Então, também honro muito estar nesse espaço aqui contigo, com o Guga, por tudo isso. Assim, eu acho que a gente conversou também na campanha, você também foi uma das pessoas que divulgou, acho que se hoje eu também tô eleita é por causa de mulheres como você, e a gente segue junto, segue lutando para que as futuras gerações não passem o que a gente passa, porque desde a época dos Palmares a gente está lutando por uma sociedade que tenha emancipação e que as pessoas possam viver bem. É isso aí, lutamos pelo bem viver coletivo. Muito obrigada pelas palavras. Obrigado, maravilhosa. Seguimos juntas. Beijo para você, Kate. Sim. Obrigado, Kate. Maravilhosa, muito legal, gostei. Bacana, e tem atitude. Né? E olha, a gente nem entrou muito nas ameaças, porque como a gente falou, por conta da postura que ela tem de estar ali tudo, né? brigando por quem não tem voz, ela tá, claro, virou alvo também. E aí tá sofrendo ameaças. A gente nem entrou muito nesse ponto, mas é isso, é uma vereadora muito combativa e que bate de frente com os interesses de uma galera muito poderosa, então tá provocando ali uma galera e, claro, tá correndo risco, mas é isso. Parabéns pela postura da vereadora e aí, como ela disse, né, precisam ter perfis novos ali dentro. Só elegem aqueles que representam 1%. Tá aí, alguém que não representa esse 1% que foi eleito e está fazendo um trabalho que está reverberando muito bem. Abaixo 1% de calvos. Depois dessa, roda aí, macetada de notícias, vai. Olha, gente, num evento do PL em Guarulhos, Valdemar Costa Neto surpreendeu a plateia ao dizer que, entre todos os nomes da direita, só um conseguiria derrotar Lula em 2026. E não é Tarcísio de Freitas, hã? Segundo ele, a única figura com potencial para vencer o presidente Lula em um segundo turno seria Michele Bolsonaro. O presidente do PL ainda fez questão de dizer que, mesmo inelegível, segura essa, hein? Bolsonaro continua sendo o candidato oficial do partido. Vamos dar uma olhada no que disse Valdemar Costa Neto. É só pérola atrás de pérola. Roda. É a única que bate o Lula no segundo turno. Em todas as pesquisas que nós fizemos, todas. Michele, todas. olha lá. Eu quero deixar bem claro. Imagina, eu não. Deixar bem claro para vocês Imagina. uma coisa. O nosso candidato a presidente vai ser o Jair Bolsonaro. Olha isso. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Se acontecer uma injustiça no Brasil e o impedirem, quem escolhe o candidato não é o partido, é o presidente Bolsonaro. Ah, entendeu, Guga? Então, porque esqueceram de uma palavrinha que é difícil de falar, mas a gente adora falar. Inelegibilidade, conhece essa? Tá valendo até onde sei, não? Piada. Gente. É porque o Valdemar faz parte dessa... O Valdemar, galera, a gente não pode esquecer, ele colocou a legenda dele, ele contratou um instituto privado chamado Democracia, Voto Democracia, Instituto Voto Democracia, uma coisa dessa, para criar um relatório contra as urnas. Ele fez parte do golpe, ele não virou réu, mas a gente não é idiota. Dentro da sede do PL aqui em Brasília acharam o decreto do golpe, um dos decretos do golpe, lá numa das gavetas de um dos funcionários do Bolsonaro. Ele usou o partido dele, que acabou multado em 22 milhões de reais, o Valdemar, para tentar desqualificar as urnas. Agora ele está aí ainda fazendo esse discurso golpista como se o Bolsonaro fosse ser candidato. Ele sabe que não será. Não só está inelegível, estará preso. Jair Bolsonaro pode ser preso. Se a gente pegar o cronograma criado agora pela Justiça, pelo Xandão, de
oitivas, de testemunhas, de interrogatório, Que tá é lá dando pro fim de rapidinho. agosto. É isso. É lá pro fim de agosto. Talvez início de setembro, tá perto. Pode botar na Talvez geladeira, daqui a 2 galera. meses. Daqui a 2 Um mês meses, e pode meio. botar na geladeira. Pode botar. Tem uma boa chance. Então É Bolsonaro isso. estará preso. O Valdemar vai esperar, obviamente, o Bolsonaro ser preso para parar de fingir que tá lutando pela candidatura do Bolsonaro, que ele sabe que não vai acontecer. O interesse dele, obviamente, é eleger a Michelle, porque a Michelle é mais fácil dele manipular, inclusive. Se o Bolsonaro apoiar um candidato do Zema, que o Zema ele nem gosta do Zema, Caiado, que ele também não gosta, ele vai apoiar nenhum dos dois. Tarcísio, aí ele apoiaria. Talvez Ratinho Júnior, ele apoiaria. Se ele apoiar um desses, o Valdemar perde o controle, fica muito longe do centro ali de poder mesmo. Quem manda no Tarcísio, quem tá ali do lado do Tarcísio fazendo a dele é o Kassab. O Ratinho Júnior não tem também proximidade com o Valdemar. Para ele interessa, obviamente, a Michelle, que não é política, que dependeria muito dele, que seria mais fácil, seria uma marionete na mão do Valdemar, seria mais fácil ser manipulado, ainda mais com o Bolsonaro preso. Bolsonaro na cadeia, Valdemar no ouvidinho dela, manipulando e usando ela de marionete se ela fosse presidente, para os interesses dele. Então, é o Valdemar, na verdade, fazendo campanha para ele mesmo, quando tá falando que a Michelle pode ganhar. E a Michelle, galera, por mais que esteja bem nas pesquisas, ela talvez esteja despontando como a melhor candidata da extrema-direita nas pesquisas, até à frente do Tarcísio levemente, ela não tem experiência política nenhuma. Eu quero ver ela num debate político, quero ver ela de fato numa campanha. Nossa, uma pessoa sem debate. experiência nenhuma sendo jogada para ser presidente não é tão fácil. Então ela não foi testada. Agora o Valdemar está fazendo isso, essa campanha para ela, porque é muito mais fácil usar a Michelle do que usar o Tarcísio, que está muito mais distante dele. A Juliana Duarte aqui no chat. Namore alguém que te valorize como o Valdemar valoriza a Michelle. Olha isso! Michelle, estão tentando dizer que ainda tem força. E o gadinho mugindo, aplaudindo. Gente, Valdemar com aposta perdida. Fecha aqui o Sérgio Zen sobre essa, cara, do Valdemar Costa Neto, que não cansa de passar vergonha. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui, porque durante a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, um ato na praia de Ipanema chamou a atenção. 1000 bandeirinhas, né, coloridinhas ali, do arco-íris, né, que representam a comunidade LGBTQIAPN+, e 10 forcas, então foram 1000 bandeirinhas e mais 10 forcas, elas foram instaladas na areia da praia, até num protesto contra o regime do Irã, que foi admitido pelo bloco recentemente. A ação aconteceu na altura de um dos principais pontos do encontro da comunidade LGBT no Rio. A intervenção, agora veio parte curiosa para a gente conversar aqui. Foi organizada pelo Stand With Us Brasil, uma ONG de Israel, Guga. Entendeu quem fez a manifestação? Uma ONG de Israel. E entre os cartazes expostos, uma das frases dizia assim, ó: o Irã mata gays em praça pública. Vamos dar uma olhadinha no vídeo e eu quero conversar com você sobre essa manifestação, seu Guga Noblar. Olha lá, ó. A gente vê as bandeirinhas ali, ó, fincadas na areia, os cartazes dessa ação organizada por uma ONG de Israel, tá? O Irã mata gays em praça pública. Agora, olha só, Guga, na internet o protesto dividiu opiniões, tá? E muitos acusam a ONG de usar a pauta LGBT para fazer propaganda contra o Irã. Eu tenho alguns tweets aqui, ó. Bota aí na tela pra gente ler, por favor. Ó, não tem LGBTs que apoiam esse protesto, feito por uma organização nada bem vista pela comunidade. Então, eles têm que lutar a praia de bandeirinhas. O sionismo mata e mata muito e tenta usar nossas causas para nos convencer a ficar do lado deles. Tem mais um tweet aqui. Bota o próximo. Esse protesto na praia de Ipanema não é uma defesa dos gays, é uma defesa de Israel. Um Estado étnico e genocida com as cores do arco-íris. O pessoal poderia ter uma mínima inteligência para essas sacadas. Eles usam a defesa dos gays, mulheres, para constranger a crítica. Agora, Guga, eu acho importante ter esse olhar sobre a comunidade LGBT no Irã, como em qualquer lugar do mundo. Agora, essa mesma ONG poderia falar também sobre o genocídio de Israel,
em Gaza? Não poderia? Essa mesma ONG também poderia ter falado do ataque do Israel ao Irã? Não poderia? Por que estão usando só a bandeira LGBT para falar sobre o Irã, hein? Não é, claro que é uma jogada política. Eles estão querendo, obviamente, misturar os dois temas. Existe no Irã uma perseguição cruel e implacável de um regime teocrata que usa a religião para criar as leis e que faz uma interpretação, né, muito reacionária, muito machista sobre o que seriam as leis religiosas e colocam isso em prática. De fato, isso existe. Agora, pegaram isso e misturaram com a pauta política. É óbvio que não foi à toa que foi uma ONG de Israel, porque ela está querendo criar essa discussão. Né? Vem cá, por que os progressistas estão, em boa parte, contra Israel e, às vezes, até favorável ao Irã, se o Irã é um país reacionário, se o Irã persegue boa parte das pautas progressistas? Eles estão querendo criar, obviamente, essa discussão. Então se aproveitaram de um embate político e se aproveitaram de uma perseguição e de uma coisa que acontece que é cruel, que é uma perseguição aos homossexuais, e usaram isso para criar um embate político. Isso é óbvio que aconteceu e, de fato, é horrível o que acontece no Irã. E se essa ONG quisesse ser justa, ela deveria mostrar a crueldade que existe dos dois lados. No caso de Israel, hoje tem um governo, que é um governo também reacionário, que é um governo fascista, Sim. que é um governo que persegue, que provoca, que está querendo expulsar as pessoas de Gaza e que está, sim, provocando um genocídio, que é terrível que eles estão fazendo. Sim, poderia também denunciar e deveria também denunciar isso. É isso. Helga dizendo, me sentindo representada no rolê de hoje. É isso aí, Helga, o rolê é nosso. SD Nix, Hobbs arrasou no figurino. Obrigada. Jaquetinha de couro laranja aqui fazendo sucesso nas redes sociais. Roda a vinhetinha, o programa tá quase acabando, mas a gente tem aquela clássica com o melhor que você não viu. Só aqui. E para tudo, porque a definição de rolê aleatório foi atualizada a partir deste momento. É o famoso rolê aleatório. Zeca Pagodinho e Ney Matogrosso viralizaram no final de semana. Depois que o Zeca, Pacotinho, deu uma carona pro Ney Matogrosso no famoso quadriciclo do Zeca em Xerém. Roda aí. Olha lá, ó. Pô, parece que esse rolê já estava marcado há um tempão e eles conseguiram finalmente conciliar a agenda. E tem esse tradicional rolê, né, do Zeca por Xerém. E dessa vez ele levou o Ney Matogrosso. Olha que curioso. Essa garupa aí é inusitada, Guga, não é não? Cara, ele fizeram o teste do bafômetro nele antes dele dirigir. A minha dúvida é essa. Zeca Pagodinho pilotando. Perigoso. É improvável que tenham feito. Oba! Tá tudo bem aí? O pulmão tá aí? Tá aí vivo, dentro? tu viu. Tá vivo? Olha, é improvável que tenham feito o bafômetro. Né? Senão ele teria sido recolhido. E é muito perigoso uma cena dessa. Você já viu o filme, né? Eu já. Você não viu ainda? Pô, maravilhoso. Eu não vi ainda, Robson. Eu tô louco pra ver. É porque a Lígia viajou. A Lígia não tá aqui, eu tô esperando ela voltar, vou ver com ela. Enquanto ela isso, tá vendo o quê? Superman? Tá vendo Marvel, é isso? Enquanto a Lígia não tá aí? Não vejo. Botando ordem na casa? Não. Tô vendo Cheech-Chong. Cheech-Chong, a dupla mais divertida que existe. Cheech-Chong, a série é grande do Cheech-Chong. E, enfim, quando a Lígia voltar, verei Homem com H. Gente, então, tá todo mundo falando bem. Você adorou, né? Eu amei. Eu sou muito fã de Ney Matogrosso. E a atuação do Jesuíta, cara, é de cair da cadeira. Tá, tipo, incrível. Olha, o Abutre... E a história do Ney é maravilhosa. A história dele é incrível. Ele é muito incrível, velho. O Ney é um cara que realmente tem uma atitude, tem uma personalidade, tem um talento. Ele é incrível. E o Abutre Vegano, ele falou, recebi o pulmão do Guga aqui. Essa galera é incrível. Porra, quase peguei ele aqui também, viu, cara? Foi um pra você e um pra mim. Socorro! Olha só essa, um estadunidense gravou um vídeo contando a sua experiência ao usar o SUS e descobrir sobre a gratuidade
do serviço de saúde público aqui no Brasil. Roda aí, vamos ver o Mano falando sobre o SUS. Sabe, uma das maiores diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos? SUS. Eu estou aqui há 6 anos, mas nunca vivenciei uma experiência no SUS. Até 2 semanas atrás, quando eu passei uma emergência e o SUS veio me atender. Eu estava de férias em Paraty, arrumando nosso carro para voltar para o Rio de Janeiro, quando a vara que deu suporte para nosso porta-mala quebrou e a tampa caiu e bateu minha cabeça. Nossa. Olha, foi um acidente surreal, tinha muito sangue e eu quase perdi sentido. Alguém ligou para o SAMU e o SUS veio me buscar. Eu passei 6 horas no SUS e tudo era de graça. Era tomografia, raio-x, sutura e a conta chegou R$0. Olha, esse tipo de tratamento não existe lá nos Estados Unidos. Mesmo para as pessoas com convênio, você vai precisar pagar uma conta por tratamento emergencial. Mas aqui no Brasil, a experiência era bem diferente. Para acompanhar minhas reportagens e análises, me siga. Me siga, fez um merchanzinho no final ali, básico, mas é isso, né, Guga? A gente sabe que a fila é longa, existem muitas coisas para se resolver no SUS, né, em relação a exames, em relação ao atendimento, né? Quem usa o SUS sabe do que eu estou falando, mas ainda assim, o tipo de serviço público que a gente tem aqui no Brasil não existe em nenhum lugar do mundo. Assim, é uma questão, assim, fácil da gente. Tem, mas não do tamanho do Brasil. Vai pra Cuba, Eduardo. Mas não do tamanho do Brasil, né? Não se compara. Não se compara, porque assim, é muita gente atendida. Ainda mais com essa loucura de plano de saúde aí, caríssimos. Assim, a classe média também migrou pro SUS. Quem tem mais dinheiro também tá todo mundo no SUS agora. Assim, tirando aquele 1% ali, aquele lá, e o Congresso, né? Porque tem despesa médica ilimitada. O resto, cara, tá todo mundo no SUS. É muita gente para ser atendido. É lógico que ele tem problemas. É lógico que tem muitas coisas a serem ajustadas. Mas ainda assim é um serviço público que você não encontra em nenhum lugar do mundo pro tamanho do Brasil, considerando o tamanho do nosso país, sabe? Eu fico muito feliz a gente ter o SUS. E se a gente for pensar na pandemia, Guga? O que seria da pandemia sem o SUS, gente? Já parou para pensar sobre isso? E quem que estava antes da pandemia querendo privatizar o SUS? Depois da pandemia calou a boquinha. Mas antes, né, Paulo Guedes, né, Bolsonaro? Quem já falou em privatizar o SUS? Agora não fala mais. Porque o Brasil, se falar em privatizar o SUS, vai levar um arregaço dos eleitores. O Brasil hoje, em grande parte, tem orgulho do SUS. Mas depois da pandemia, acabou essa discussão. Todo mundo viu a importância do SUS. E cresceu muito a popularidade e a boa avaliação do SUS. Agora, antes da pandemia, tinha aí uma galerinha da extrema-direita, da direita liberal, com esse papinho de privatizar o SUS. Ainda bem que agora não há mais espaço para isso. O SUS está aí, mostrou a importância que tem a pandemia. Realmente, se não fosse o SUS, esse país tinha entrado em colapso. Não é? Tá quase acabando o programa, mas eu vou trazer mais uma, Letícia, Vitão, não me matem. Vamos trazer o vídeo da influencer da Rita Von Hunt, que ela explica em um vídeo como funcionaria, na verdade, a taxação dos super ricos, só pra gente finalizar nessa história. Se você somar a riqueza do Elon Musk, do Jeff Bezos e do Mark Zuckerberg, dá 1.240 bilhões. Não, por que alguém quer ter esse dinheiro todo? De esquilinho que comia frutinha e descansava, de conchinha. Você sente um merda, não consegue conceber do que a tia Rita tá falando. E aí eu te fiz o favor de uma conta muito simples, que seria o seguinte. Você junta esses 3 caras, eles vão gastar, cada um deles, $1 milhão por dia. Sabe quantos anos vai levar até que o dinheiro deles acabe? Eles nunca mais ganharão um tostão. Eles só vão gastar $1 milhão por dia, não sei como. Né? Que como que você gasta $1 milhão por dia? No dia seguinte você vai comprar mais o quê? E no dia seguinte... Mas beleza. Eles levariam 3.407 anos para terminar. E tem gente que é fã de bilionário.
Meu anjo, se você conhece um fã de bilionário, leva essa pessoa pra um CAPS, que ela tá precisando de ajuda séria. 4 tapas na cara, senta ela numa cadeira, banho de água fria e fala, meu anjo, em que momento você achou que 3 sujeitos, cujas riquezas podem ser gastas 1 milhão por dia, e eles só vão ficar pobres daqui a 122 gerações. E tem gente que é fã de bilionário. A sua vida tá como, meu anjo? Quanto tempo você consegue durar sem trabalho? Gente, eu não consigo ficar sem trabalho sem um dia. Pelo amor de Deus. Tinha que ser proibido, velho. Tinha que ser proibido ter essa grana toda. Tem que ser proibido. Há um limite do quanto cada um vai poder ganhar na vida, beleza? Aí você bota um limite bem alto pra esses idiotas que querem ser muito ricos, ainda acreditar que vão ser ricos um dia. Mas tem que ter um limite, velho. O cara não pode ter 1 trilhão na mão de 3 otários. Isso tá errado. Tem um monte de gente passando fome. O cara ter essa grana, achar que é certo ter essa grana, mostra que ele é um verme mesmo. Que ele é um mau caráter. Porque é falta de caráter. Você vê o mundo como tá e saber que você tem 1 trilhão, isso é um lixo de pessoa, me desculpa. E aí eu fico lembrando daquela mulher. Fome, cara, não dá. Aquela que fez o Harry Potter, aquela. Eu esqueci o nome da Rowling, né? A J.K. Rowling. Essa daí, ela colocou um limite. Ela também é uma piada, essa daí, né? Ela colocou um limite. Ela falou, meu limite é 1 bilhão. Eu posso ganhar até 1 bilhão. Mais de 1 bilhão é demais. 1 bilhão de quanto? De libras? Porque eu acho que ela deve ser até em libras, né? Porque ela é inglesa. Vezes 6. 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. Uma idiota também, mas pelo menos ela colocou um limite. Esses aí estão 1 trilhão. Ela colocou 1 bilhão. 1 bilhão pra mim já é bizarro você querer ter 1 bilhão. Mas enfim, tem que taxar quem tem muita grana mesmo. Esse dinheiro não pode ser concentrado na mão de uma pessoa que, se gastar 1 milhão por ano, vai demorar 120 gerações. Tá bom, irmão. Não pode ter essa grana toda, tem que cortar, tem que dividir, tem que distribuir. Porque se tá na mão desses. Se o dinheiro tá concentrado todo na mão desses, é porque tem um monte de gente perdendo. Tá errado. Então tem que desconcentrar, né? Tem que fazer essa transferência de renda. É sobre isso que a gente está falando aqui. Por isso, trago aqui mais um motivo para subir a hashtag Somos99 e você assina nosso manifesto, lê lá bonitinho, porque eu tenho certeza que você vai concordar com tudo que tem ali. Somos99%.com.br. Não é somos, é 99%.com.br, hashtag Somos99. Tá bom? Vamos nessa? Que já estourei o programa hoje, ninguém brigue comigo, mas foi por uma boa causa. A Rita encerrando o nosso rolê de hoje. Beijo pra você, Guga, beijo Vitão, beijo Letícia e um beijo pra você que tá aí do outro lado. Amanhã eu volto, hein? Me aguarde. Beijo! E o que tem na sequência, Vitão? Agora a gente vai ter Pobre de Direita, com Gessé Souza e Eduardo Moreira. Simbora! Gessé Souza, Pobre de Direita. Beijo, até amanhã. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar, vale tudo por qual dinheiro, quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país. Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá! Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios. Interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Que a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando.
Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.